Bem-vindas e bem-vindos ao Pod Vegan, o podcast da Vegan Health que fala sobre saúde, beleza e bem-estar. Antes da gente começar, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal e compartilhar com as pessoas que possam se interessar pelo nosso assunto. Sempre falando sobre coisas, notícias novas, informações, curiosidades, para que as pessoas saibam que existem milhares de alternativas, não só as tradicionais, para a gente cuidar da nossa beleza, da nossa saúde e do nosso bem-estar. Hoje nós vamos conversar com a doutora Natália, ela é psiquiatra, e ela vai responder para a gente pergunta que não quer calar. Doutora Natália, bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Obrigada pela sua presença aqui. É um prazer enorme te receber. Mas antes de eu te fazer a pergunta que não quer calar, fala um pouquinho para a gente sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua experiência. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui no Pod Vegan. Para mim, é muito bom poder falar um pouco, né, de educação em saúde, que eu acho um tema bem importante, que é o que eu gosto de fazer também. Então, eu sou a Natália Magno, eu sou psiquiatra. Eu tenho formação pelo SUS, pelo CAISM Felipe Pinel. Atualmente, eu atuo em consultório particular, atuo também no SUS e faço parte do ambulatório do Programa de Mudança de Hábito e Estilo de Vida do IPQ, do Hospital das Clínicas da USP. E pode perguntar, pode... A pergunta que não quer calar. Psiquiatria e câncer pode? Com certeza. Eu acho que, assim... É o que a gente estava conversando um pouco antes de começar. A pessoa, quando tem um diagnóstico, quando tem a hipótese, será que eu estou com câncer, né? Pega um exame, vê que tem um nódulo, já começa a mudar a relação da pessoa com a vida dela, de pensar o que vai acontecer comigo, como que vai ser daqui para frente, né? Minha vida vai mudar, e meu trabalho, e minha família. E a partir do momento que se tem o diagnóstico, isso impacta muito, porque vem outros sintomas como tristeza, raiva, revolta, e a pessoa oscila muito nesses sintomas. Então, é muito importante ter um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, principalmente se já tem uma doença de base, como depressão, um transtorno de ansiedade ou outra doença. Ah, sim. Então, quando a gente... isso é verdade, eu não tinha pensado. Porque, o que a gente pensa, né, no primeiro momento? Nossa, eu tô com câncer, meu Deus, o que eu vou fazer? Qual é o tratamento? O que eu tenho que tomar? O que eu vou fazer? Eu vou perder o cabelo? Eu vou passar mal? Vai ser quimioterapia? Eu vou ter que tirar? Quer dizer, são tantas as informações impactantes e negativas no primeiro momento que a pessoa não quer... a última coisa que ela quer imaginar é que ela assim, nossa, vou procurar um psiquiatra porque eu acho que eu vou ficar pior na depressão, acho que a minha crise de ansiedade vai piorar. A gente nunca pensa nisso. Eu digo porque eu tive uma filha, minha filha faleceu aos 20 anos com um tumor no fígado. E nem se passou pela minha cabeça. Imagina, para que eu vou procurar, nesse ponto, agora, pensar que um psiquiatra vai me ajudar ou vai me trazer opções do que fazer para eu poder me sentir melhor nessa questão, né, da doença. Você quer exterminar aquilo logo, você quer que aquilo saia da sua vida. Ele entrou tão rápido que você quer que saia do mesmo jeito, né? Sim. Então, não pensa. Mas o que especificamente existem, além da questão de medicações, como que vocês trabalham isso? Então, o que é muito importante é ter uma equipe multiprofissional atendendo o paciente. Então, assim, a presença do psiquiatra, psicólogo, nutricionista e também, lógico, o oncologista. Então, de preferência que todos conversem, né? Consigam discutir o caso para que o paciente tenha uma evolução mais positiva. Então, é muito importante uma equipe multi. No Hospital das Clínicas tem essa multiplicidade? Tem, e assim, os hospitais grandes geralmente têm. Então, também oferecem. Sim. E os remédios, eles não impactam de alguma forma no tratamento? Assim, a interação medicamentosa? Isso é um ponto muito importante, porque assim, quando procurar um psiquiatra, precisa falar bem todas as medicações que está fazendo uso em relação ao tratamento do câncer. Porque, sim, existem interações medicamentosas e existem medicações que não podem ser tomadas. Então, cada tratamento tem que ser individualizado. Porque, a depender da medicação que a pessoa está tomando para o câncer, ela não vai poder tomar determinado antidepressivo, por exemplo. Então, é bem importante discutir isso com o psiquiatra. Então, tem que mostrar todas as medicações que faz uso. E, assim, eu sei que você é vegana, né? E como que encaixa o veganismo nisso? Ele influencia, ele deixa o paciente mais debilitado ou não? Tem algum caso, alguma coisa, né? Assim, algum histórico, não sei, sobre...
Assim, quando a pessoa tem o diagnóstico, ela sempre vai ter que fazer aquela série de exames, né? E vai ter que ter um acompanhamento muito próximo, inclusive a parte psiquiátrica, mas também essa parte nutricional. Então, é muito importante que a pessoa vai ter que incrementar mais ainda essa alimentação, né? Seja vegana, né, vegetariana, então vai ter que ter um acompanhamento muito melhor. Mas não vai ter um impacto negativo. Inclusive, a alimentação vegana, né, é muito saudável para o paciente, né? Sendo bem equilibrada, sendo bem assistida ali por um profissional, é muito boa. Então, acho que o mais importante é ter um direcionamento, né? Porque muda, né? Você vai precisar de mais nutrientes, você vai... a quimioterapia, a radioterapia costuma incidir com muito enjoo, né? O paciente tem uma queixa muito comum de enjoo, então isso atrapalha muito essa questão da nutrição. Então é bem importante ter um acompanhamento profissional para isso também. Tá, existem algum tipo de programa de saúde, de bem-estar, alguma coisa que esteja focada, assim, para os pacientes, né? Por exemplo, o paciente de repente fica internado por mais tempo. Existem opções vamos dizer assim, de terapias ou terapias ocupacionais, assim. Como que é esse mundo, sabe? Eu te pergunto isso porque, assim, eu não passei por essa experiência. A minha filha, quando a gente descobriu o tumor dela, ela operou em 40 dias e no dia seguinte da cirurgia ela faleceu. Então, graças a Deus, eu digo graças a Deus porque eu acho que ir aos poucos, definhando aos poucos e morrer, eu acho... É muito pior, sabe? Você tá sempre ali com aquela expectativa de que não vai, não vai, não vai. E eu acho que isso gera uma ansiedade, uma expectativa muito grande na família, até mesmo no próprio paciente, né? Sim. É claro que se fosse uma coisa dela ter cura, óbvio que eu ia... Quanto mais tempo para chegar na cura, óbvio, né? Mas, assim, como eu não vivenciei isso, como eu não tenho essa experiência de... como que é dentro de um hospital? Existem programas ocupacionais? Como que funciona? Tem. Estando o paciente internado, né, numa unidade, por exemplo, de oncologia, né, fazendo um tratamento, vai ser assistido por todos os profissionais, inclusive fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Então, assim, tem todo um acompanhamento, além de psiquiatra, psicólogo, todos, né? Todos Existem programas de saúde pública voltadas para isso, do tipo terapias específicas? São esses. Daí vai ser voltado para o plano individual daquele paciente, porque cada paciente que está internado vai ter seu plano terapêutico, de acordo com as necessidades que ele precisa ali naquele momento. Pois é, como lá na loja a gente tem recebido várias mulheres que estão começando tratamento de câncer, achei super interessante, porque era uma coisa que eu não tinha me atentado até então, mas os médicos no Instituto do Câncer já estão, alguns, nem posso dizer se todos, mas eles estão orientando os pacientes a procurarem produtos que não tenham petrolatos, não tenham sulfatos, não tenham parabenos, para já, desde então, começar a fazer o tratamento com esses tipos de cosméticos, né? E chegou na loja, já chegaram algumas dezenas de clientes, inclusive, infelizmente, em que os médicos falaram. E aí eu fui estudar, fui me informar um pouco mais e eu descobri, né, que já tem alguns artigos que eles soltam, informativos mesmo, em que já estão se aceitando os óleos essenciais como uma alternativa a mais, né, como uma terapia complementar ao tratamento, porque ajuda na imunidade, ajuda no sono, ajuda a melhorar a questão de náuseas, muitas vezes, ansiedade na crise de pânico. E eu achei isso super legal, porque parece que cada vez mais a alopatia, né, a ciência está se aproximando cada vez mais da natureza e entendendo, né, essa interação, a importância disso para o paciente, para a família, porque muitas vezes não, sempre, né? Não é só o paciente que fica abalado psicologicamente, emocionalmente com a doença, é a família inteira. Então, sim, muitas vezes o tratamento não é... O tratamento de quimioterapia ou o tratamento medicamentoso, sim, é para o paciente. Mas os outros tratamentos, até terapias ocupacionais, psiquiatra, psicólogos e essas terapias alternativas, eu acho que são super bem-vindas. Porque a gente fala... Assim, a minha primeira formação foi enfermagem, né?
E a gente estuda muito isso, que é importante a gente cuidar do paciente, mas a gente também tem que cuidar de quem cuida do paciente, né? Porque a gente morre aos poucos com eles, né? A gente Sim. se desestrutura emocionalmente, a gente muda a nossa rotina, não tem mais cabeça para trabalhar do mesmo jeito, muda o sono, muda tudo, porque você fica focado naquela pessoa e pensando exatamente naquilo, o que mais eu posso fazer? Então, se você se esquece, imagina os outros, né? Então, eu acho Sim. que vem muito em cima essa questão da aromaterapia, até dos cosméticos, que foi uma coisa super interessante. E aí, minhas clientes falaram, ai, me dá cartãozinho e deixa porque eu quero levar também. Porque a gente sabe que os petrolatos, apesar da indústria estar trazendo cada vez mais o tal dos petrolatos brancos, mas ele influencia muito na questão do câncer, né? Sim. Além dele ajudar a desenvolver, eu conversando com uma delas, eu pensei, cara, se ele traz essa possibilidade, né, de aumentar a chance de desenvolver um câncer, se você está em tratamento de câncer, então ele vai fortalecer esse câncer. Então, ele vai bater de frente com as medicações, né? Porque é uma coisa que está ali. Então, assim, eu achei muito interessante esses médicos que, não sei se é o mesmo, se são poucos, ou se lá dentro já são todos, têm falado muito disso. Olha, procura cosméticos sem parabenos, sem sulfatos, sem petrolatos, sem fragrâncias, né? Não só isso, mas porque a pele fica muito mais sensível também. Fica mesmo. Muito mais sensível, muito mais fragilizada, mais vermelha. Então, assim, eu achei bem legal e foi quando eu resolvi mudar, né? Eu estava conversando com a doutora Natália antes da gente começar, que o Podvega, ele foi criado com o objetivo, primeiro, de disseminar informações com relação à Vegan, que é a marca de cosméticos naturais veganos, mas começaram a chegar tantos clientes, e eu me lembrei da minha filha, que eu falei, não, eu não vou fazer isso. O objetivo é mostrar as diversas alternativas que a gente tem, opções que a gente tem para complementar esse tratamento e melhorar a qualidade de vida das pessoas enquanto no tratamento, né? Trazer uma qualidade de vida melhor, trazer opções naturais, porque ainda, infelizmente, não é tão disseminada essa cultura do natural e do vegano, né? Então, assim, se os médicos não falam, ou se a pessoa já não tem uma linha naturalista, ela não tem noção disso. E é importante, é super importante você não usar esses tipos de ingredientes quando você está fazendo esse tratamento. Eu acho que depois também, né? Porque depois você fica alguns anos ainda acompanhando. É melhor que evite. É melhor que não use mais. Sim. Exatamente. E como é que estão as estatísticas com relação ao câncer e a procura, né, da psiquiatria junto ao câncer? Você tem essas informações? Então, assim, por exemplo, se a gente falar do câncer de mama, é a causa mais comum de câncer no Brasil. Né? Então, tem o maior número de casos, assim, e uma das maiores do mundo, né? Não só que no Brasil a taxa é muito alta. Meu Deus. E a gente precisa ver que tudo tem relação, também com a genética, mas com hábitos de vida. Né? Então, é a alimentação, é a questão do sedentarismo. Então, tudo está ligado, né? Hoje em dia, a gente vê a questão dos transgênicos também, né? A gente não sabe a repercussão disso no futuro. Essa questão dos parabenos, né? Como que isso também atua no nosso corpo. Então, realmente, o melhor é que a gente tente ter uma alimentação mais saudável, né? Faça uso, né, de cosméticos naturais para evitar ter contato com essas substâncias, né, que são tóxicas. Porque a gente não sabe até que... Quer dizer, é claro que já existem milhares de tipos de exames aí para a gente detectar isso, mas também não é uma coisa tão acessível para a maior parte da população. Não é mesmo. Então, a gente não sabe nem como o nosso organismo funciona, né, com relação a isso. Eu posso reagir de um jeito, você pode reagir de outro, e cada um de uma forma. Um corpo, é um sistema... vivo, né? Sim. No final das contas, que vai reagir ali de acordo com a necessidade de defesa que ele precisar trabalhar para preservar aquela vida. Essa é a grande verdade. Outra coisa que eu queria saber, você faz esse tipo de atendimento com o câncer no seu consultório? Eu tenho, inclusive, tenho pacientes que estão em tratamento de câncer e também tenho familiares que estão, por exemplo, com a mãe, fazendo tratamento, com o pai, porque isso acaba que o diagnóstico de câncer impacta a família toda, como a gente estava conversando.
Então, às vezes os pacientes já estavam em tratamento comigo e tem uma piora do quadro ao saber que a mãe está com câncer ou o pai. Então, mexe com toda a estrutura familiar. Então, é muito importante, né, também fazer o tratamento. Muitos psicólogos também, eu também como psiquiatra, eu tento chamar a família para conversar também, nesses casos, né? Fazer uma reunião com a família, ou, né, quando meu paciente também faz terapia, eu entro em contato com um psicólogo para conversar, para a gente também fazer um plano melhor para esse paciente, porque realmente é um período muito delicado, né, na vida. Então, o paciente precisa ser muito mais bem cuidado, muito mais bem amparado e acolhido nesse momento. Acho que ele tem que ter uma rede de apoio mais fortalecida, Com certeza, né? isso faz total diferença. Por isso que cuidar da saúde mental é prioridade para um paciente que está com câncer ou para o familiar que está cuidando de alguém que está com câncer. Porque sem saúde mental não tem saúde, né? Você não consegue enfrentar ali o tratamento, porque é um tratamento que é longo, é um tratamento que tem altos e baixos, que tem, por exemplo, você vai fazer cirurgia, quimioterapia, radioterapia, às vezes no mínimo aí 6 meses, 1 ano ou mais, né? Até alcançar ali a remissão. Então, é muito tempo de sofrimento que essa pessoa passa. E daí, por isso que até muitas vezes a depressão é subdiagnosticada e subtratada, porque o paciente, às vezes o médico que está tratando acha que é uma tristeza em decorrência do tratamento ali, né, do diagnóstico, e aqueles sintomas vão se arrastando sem ter um tratamento adequado. Então, às vezes eu pego o paciente lá na frente já com quadro de depressão bem importante, com bastante sintoma, porque não foi diagnosticado antes, ou não teve acesso também ao psiquiatra, né? Que no meu caso, como eu trabalho no SUS, às vezes o paciente chega muito tempo depois para mim. Ai, que também é um outro problema, né? E aí chega com muito mais sintomas, demora mais tempo para compensar. E acaba comprometendo, né, o tratamento. Sim, compromete porque, assim, quando você está com depressão, atrapalha totalmente a sua visão, né, de vida em relação ao tratamento e em relação a tudo. A expectativa de vida. Você começa a ver tudo em preto e branco, achar, não vou sair dessa mesmo, então para que eu vou fazer esse tratamento? Então faz total diferença quando você faz um tratamento para depressão, porque até melhora essas ferramentas de resiliência. E muda, né, a maneira como você está ali pensando. Porque a depressão é isso, muda a nossa lente. A gente começa a ter só pensamentos negativos. Os pacientes têm mais depressão ou mais ansiedade? No câncer é mais depressão, assim, mesmo? é mais depressão. Mas a ansiedade é em segundo lugar. E pode ter essa oscilação? Você encontra pessoas com essa oscilação entre depressão e ansiedade? Sim, porque elas são comórbidas, né? Praticamente elas andam juntas. Então, às vezes, o que acontece? A ansiedade é meio que, às vezes, deixada de lado. Fala, mas tudo bem, o paciente está ansioso porque, né, está fazendo tratamento e tudo. E, junto com isso, geralmente tem sintoma depressivo. E aí é deixado de lado e também o paciente vai piorando, tanto dos sintomas ansiosos quanto depressivos por conta disso. Por falar, não é nada, vai passar, vai melhorar e... ou acha que é um efeito colateral, ou acha que é porque está vivendo aquela situação. E não é, às vezes vai passando uns meses e vai piorando. E aí pode vir a ter ataque de pânico, piora do sono. Piora do sono também é uma queixa bem comum dos pacientes quando têm o diagnóstico de câncer ou quando estão no começo do tratamento. Então, insônia, dificuldade de manter aquele sono ao longo da noite, sonolência diurna, isso é uma queixa bem comum também. Porque chega à noite, começa a cabeça vazia, né? Começa a pensar. Exatamente. E o que vai ser de mim, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer até lá, o que minha família... e aí vira aquela bagunça, né? Uhum. E tem incidência de suicídio nesse meio? Quando a pessoa está fazendo tratamento de câncer? Ou é mais a questão dela ir se entregando? É mais isso também. A questão de ir deixando de querer continuar o tratamento. Né? Porque às vezes a pessoa fala, mas será, né? Será que vai valer a pena passar por tudo isso? Então, por isso que é importante fazer esse tratamento mesmo, ter um acompanhamento ali com um psiquiatra e psicólogo. Porque a gente sabe que é muito difícil, né? Independente de como vai ser o tratamento, é muito sofrimento para o paciente. E pelo SUS deve ser pior ainda, né?
Porque as pessoas, o acesso, É. às vezes você tem que agendar exame, tem que agendar consulta, e aí fica uma coisa muito longe da outra. Como que ou tem prioridades nesse caso? Não, tem. A depender do serviço, aqui em São Paulo tem ótimos hospitais pelo SUS, né? Então, a depender, ali você consegue. Quando você está inserido dentro do hospital, você consegue até ter acesso. Tem muitos pacientes meus que passam comigo lá na UBS, mas que já estão inseridos em serviços aqui em São Paulo, mas que passam com psicólogo lá, que tem esse acompanhamento multi. Então, tem. Às vezes demora para conseguir o diagnóstico, que eu acho que isso é uma falha, né, que tem ainda no sistema. Mas quando consegue ser inserido no hospital, aí é mais rápido. Eu tive uma... Fui fazer exame de rotina, né? E aí fiz a mamografia e fiz o ultrassom de mama e aí deu um nódulo. Nossa, foi uma semana que lá em casa virou um caos. Gente, só porque era um nódulo e a médica disse assim, não sei ainda te informar se é um nódulo benigno ou maligno. Cara, foi uma semana. Ele, quando sai o resultado? Quando sai o resultado? Quando sai... Às vezes eu não estava nem tão ansiosa, mas perguntava tanto que eu falava, meu Deus do céu, estão me matando antes da hora ou será que eu não estou entendendo a gravidade do negócio? Você começa, mexe, só esperar o resultado é uma coisa que já mexe. Imagina você ter um resultado assim, sabe? É muito delicado. Vegan Health, cosméticos naturais e veganos que promovem saúde, beleza e bem-estar. Mas você que está aí e está acompanhando a gente, e se está aqui até agora é porque você está gostando. Então, curte esse vídeo, compartilha, porque eu tenho certeza que você conhece pessoas que vão precisar das informações que a gente está trazendo aqui hoje. Doutora Natália, o que mais a senhora tem para nos contar sobre esse meio? Como as coisas estão evoluindo com relação à medicação, a essa interação de trabalhos? Como que está sendo? Eu acho que, assim, o que é muito importante também falar, né, Lívia? Que muitos tipos de câncer são preveníveis. Então, assim, tem muitas pessoas que pensam, é melhor eu não fazer exame, é melhor eu não fazer isso, porque é melhor nem saber. Não, existem muitos meios. Hoje em dia, por exemplo, o câncer de colo de útero, existe a vacina, né? E está disponível no SUS. Então, é muito importante que as pessoas vão tomar vacina. Olha, eu não sabia disso. E parece que tem aumentado pra caramba, né? O câncer de colo. Também, tá? Tem uma incidência bem alta aqui no Brasil também. Então, assim, tem meios da gente prevenir alguns tipos de câncer, né? Por exemplo, algum câncer de pulmão, né? A questão da ligação com o cigarro, que isso também tá, se a gente pensar, né, na redução de cigarro, do álcool, isso também está dentro da medicina do estilo de vida, que é uma área que eu trabalho atualmente, né? Então, a gente pensar em reduzir, né, o consumo de tóxicos para uma saúde melhor. Então, existem meios que a gente pode fazer, né, de estilo de vida para melhorar no futuro, né, e para reduzir a incidência desses cânceres. Eu tenho percebido, eu estava até comentando um dia desse, que eu tenho percebido que depois eu imaginava que com a pandemia as pessoas fossem ficar mais saudáveis, fossem se preocupar mais, mas assim, não, a minha percepção é que não. Parece que as pessoas estão mais doidas, estão mais desequilibradas. Eu não sei se desequilibrou ou se as pessoas pensaram o mundo vai acabar, então eu vou me soltar e vou ser do jeito que eu sou. E aquele lado que todo mundo meio que ocultava, aquele lado meio negro, acho que deixou de ser negro e todo mundo resolveu assumir. Porque eu tenho visto coisas assim. Eu tive um problema eu engordei 15 quilos com a pandemia. O pior de tudo é isso, é que eu engordei no final da pandemia. Então, assim, no começo eu estava super fazendo as minhas coisas e não sei o quê. E aí, a gente estava na casa da praia e a gente, no final já da pandemia, a gente começou a receber alguns amigos que estavam isolados num lugar, isolados em outro lugar, vamos isolar todo mundo junto. E era um chefe de cozinha. Gente, pelo amor de Deus. Foram 15 quilos na brincadeira. Aí eu queria sair para correr, não saía, porque estava todo mundo bebendo e na piscina e confraternizando. E eu tô aqui, minha filha. Só consegui perder 6 e dá-lhe para conseguir os outros 9, sabe? Então, assim... eu acho que veio muito disso, sabe? Também, sabe? A piora na qualidade de saúde, eu acho que teve isso. Eu senti e tô lutando
com isso, ainda mais com os 50. Aí começa a chegar climatério, aí vem menopausa, aí junta tudo, faz aquela bagunça, que eu acho que é outra coisa que mexe muito com a mulher, né? Muito, mexe muito essa Você fase. atende pacientes Sim, atendo bastante mulheres. E é uma fase também bem delicada, e também tem que ter um olhar diferente. Né? A saúde da mulher em si é um olhar diferenciado que tem que ter, né? Para todas as fases. Para cada fase, a gente tem que ter um olhar diferente. Então, é muito importante esse cuidado, né? As mulheres têm que ter esse cuidado com a saúde, né? Muitas vezes acaba cuidando dos filhos, cuida do marido e deixa... Eu vejo muito isso no consultório. Deixa a própria saúde ali em segundo, terceiro plano. Então, é muito importante que faça os exames de rotina, que faça o acompanhamento com o seu médico e que procure também cuidar da saúde mental, porque o que eu mais vejo também são mulheres muito sobrecarregadas. Pois é, eu passei por isso. Com a morte da TT, claro, na época comecei a tomar algumas coisas, mas eu não queria. Eu falei, não vou tomar, não quero, é só um momento, eu vou fazer academia, eu vou cuidar do meu bem-estar, eu vou não sei o quê. Mas 3 anos depois, eu me mudei, vim para São Paulo, larguei toda a minha vida, minha família, vim com a minha filha para uma cidade... Brasília é uma cidade pequena, que a gente fala que tem características de cidade grande porque é a capital do país, então a gente tem tudo de uma São Paulo, por exemplo, mas é uma cidade pequena, onde você tem tudo à mão mais fácil, né? São Paulo é um mundo que você fala, meu Deus, são várias São Paulos dentro de uma única São Paulo. E eu comecei a ter, sabe, determinados comportamentos e determinadas reações que eu não tinha. E aí, até que a gente resolveu procurar, foi um psicólogo até, e no dia eu fiquei muito preocupada, porque eu não imaginava, isso não se passava na minha cabeça, mas o psicólogo virou para o meu marido e falou assim, não deixa ela ficar em casa sozinha, porque pode ser perigoso. Eu fiquei com tanto medo de mim mesma, eu falei, meu Deus, eu não estou vendo isso, eu não tô percebendo isso. O que será que eu estou fazendo? Porque a gente não percebe, para a gente estar sempre tudo ótimo, maravilhoso. E a casa, e o filho, e o marido, e a mudança, e novo emprego, e tudo. Eu parei e falei, opa, peraí, eu vou tomar remédio, sabe? E aí eu meio que desmistifiquei isso para mim, do tipo assim, cara, não é o fim do mundo ter que se medicar, não é o fim do mundo ter que tomar um remédio. E ele falou que, ele acha, né, que falou assim, poxa, foi um trauma muito grande, né? Então, para eu não me preocupar se eu ia ter que tomar isso pro resto da vida ou não. O que importa é que eu esteja bem, é que eu esteja em condições ser uma pessoa ativa, né? Estar me sentindo bem, podendo tocar a vida normalmente e fazer as coisas que todas as pessoas precisam ter o direito de fazer, né? De viver e viver com qualidade. Então, assim, eu meio também... Eu fiquei tão assustada com... Eu não sei se ele falou com o objetivo de assustar o meu marido ou se ele falou com o objetivo de me assustar. Mas, se o objetivo era assustar os dois, ele conseguiu. E, para mim, no final das contas, foi muito bom, sabe? Porque foi quando eu parei e falei, para tudo. Porque eu sempre cuidei muito da minha saúde, eu sempre me preocupei muito. Então, eu sempre fiz de tudo para que eu não precisasse tomar remédios, sabe? Então, se falasse assim, você vai ter que tomar remédio para o colesterol. Não. Eu me recuso, eu mudo minha alimentação, eu vou ver o que está fazendo errado. É claro que existem situações que são fisiológicas e que são genéticas e que não vai ter jeito, vai ter que tomar mesmo. Mas eu sempre procurei, sabe, fazer isso. Então, quando chegou a hora de eu ter que tomar alguma coisa, eu falava assim, não quero, não vou, e tá tudo bem. E não estava tudo bem. No final das contas, não estava tudo bem. Foram 4 anos depois que ela morreu. Agora já faz 10 anos, eu nem acredito, esse ano fez 10 anos. E tá tudo bem, sabe? Eu falei, vou parar com isso, porque esse tabu de remédio, esse tabu e faço uso de outras coisas, uso óleos essenciais, quando, de repente, no meu dia a dia acontecem outras coisas. O remédio não vai tirar os problemas da vida, né? Não. De forma nenhuma. A gente tem que aprender a lidar com a vida, aprender a lidar com as frustrações, aprender a lidar com as decepções, né, com os milhares de obstáculos que a gente tem todos os dias na vida, e todo mundo vai ter isso sempre. Às vezes eu acho que os jovens têm tido cada vez mais problemas de depressão e ansiedade por isso, porque a gente quer fazer tudo para o menino ter tudo, para ele não precisar se mexer, que ele fala assim, cara, qual é o meu objetivo de vida? Eu não preciso fazer nada, eu tenho tudo, né? Então, assim,
é muito difícil você acertar, né, a mão nisso hoje em dia. Difícil. É muito complicado, porque quando os pais passam por alguma necessidade, eles não querem que o filho passe, né? E no final das contas, ele precisa passar por algumas coisas para aprender que a vida é isso, né? É você conquistando, você vai para frente, você retrocede, um dia você tá bem, outro dia você tá mal, e faz parte da realidade, não é porque você passou 3 dias mal, que, nossa, meu Deus, tô com depressão, vou morrer. Não, calma, peraí, também vamos entender, vamos aprender a gerenciar essas emoções, né? Isso. Eu acho que é muito importante. Eu acho que assim, isso que esse relato que você compartilha é bem importante, porque isso é o pensamento de muitas pessoas, né? De adiar iniciar um tratamento para falar, mas será que eu preciso? Mas será que eu não consigo fazer de outra maneira? Será que se eu não me exercitar, será que se eu não usar outras alternativas eu não vou conseguir melhorar? Mas isso faz com que o paciente às vezes demore mais de 1, 2 anos para fazer o tratamento para depressão. E com isso tem várias perdas ali, às vezes tem um isolamento social, né? Vai se afastando ali da família, vai deixando de sair com os amigos, vai começar a recusar, né, os convites, sendo que não é o padrão da pessoa. E no trabalho também começa a não performar tão bem. É isso que eu ia falar. E aí vai mudando, né? Gradativamente, às vezes a pessoa não vai percebendo, né? Que tá não, e vai achando piorando. que a idade... é porque eu tô ficando mais velha. E sempre tem sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa e alguma coisa que consegue correlacionar. Então, isso vai fazendo adiar cada vez mais o tratamento. E isso tem um preço, né? Que daí, quando chega o paciente, é isso, com vários sintomas. Sendo que se procurasse um pouco mais atrás, a gente conseguiria ter uma resolutividade melhor. Então... Exatamente. Você sabe que foi uma das coisas que eu pensei, foi isso. Eu falava, cara, demorei 3 anos, acho que 3 ou 4, e aí eu parei e fiquei pensando assim, eu falei, cara, mas e se eu não tivesse pensado desse jeito, talvez eu tivesse a depressão, mas eu não tivesse as crises de ansiedade que eu tive. Sabe? E aí, no final das contas, você tinha um problema, você acaba tendo 2, 3, você acaba tendo um monte de outros problemas, sabe? Então, fica a dica aí pra você, não faz como eu fiz, sabe? Não tem problema tomar remédio, não é o fim do mundo tomar remédio quando você precisa. Às vezes, se você vai no começo, o tratamento até encurta, às vezes fala, cara, é só um momento, então, enquanto é só esse momento... E no meu caso, não, porque eu acho que não só pela perda, mas eu acho que pela questão mesmo de eu ter demorado muito, sabe? E isso me prejudicou. Eu vejo que isso me prejudicou, sim. Sim. Eu acho que isso é muito importante, sempre buscar o tratamento, entender que, assim, às vezes o paciente chega com muitos sintomas e já vem com aquele pensamento, mas eu preciso estar bem agora, né? E aí, entender que os remédios, né, o tratamento psiquiátrico é um tratamento que demora. Então, assim, hoje a gente vê estudos que falam até que demora de 6 a 7 meses para a gente atingir a dose ideal do remédio. Então, o paciente já chega... E de encontrar o remédio, porque às vezes o remédio não funciona, você tem que ir para outro. Então, e aí exige muita paciência. E tem muito paciente que às vezes larga ali no primeiro mês, sendo que o remédio, o antidepressivo, por exemplo, 15 dias para começar a fazer efeito, para daí 1 mês, né, reavaliar para a gente ver se dá para ajustar a dose ou não. Então, é um tratamento que demanda muito ali, paciência. E aí a pessoa chega, e aí quando ela chega, pois é, e aí quando ela chega, já tá tão em cima o negócio que ela quer como se fosse uma droga, que é para dar o resultado agora e acabar, entendeu? Não vai ser assim, não é uma solução imediatista. Não é assim que funciona. Assim como a terapia, começar terapia, achar que eu preciso de 2 sessões de terapia e eu vou melhorar, não vai ser assim também. Então, todo tratamento é um processo. Né? Até porque para desenvolver a doença demorou um tempo, porque a gente não se dá conta disso, né? Que as coisas vão acontecendo e a gente vai desenvolvendo esses problemas neurológicos ou mentais, mas assim, eu não gosto de dizer muito mental, porque, nossa, as pessoas têm um tabu gigante, né? Antigamente, falar que você ia pro psiquiatra, você é doido. É doido, tá batendo... E não tem nada a ver, eu acho que hoje já mudou, melhorou, mas eu acho que ainda tem muito esse tabu. E o problema é esse, que a gente desenvolve a doença ao longo de um tempo, só que a gente não se dá conta, e aí a gente quer que o medicamento atue rápido, e ele não vai atuar tanto quanto você não desenvolveu a doença tão rápido, né? Exatamente. Tem que ter essa paciência e entender também que é um processo, são altos e baixos, é aquilo que você estava falando também. Fiquei mal uns dias, estou triste, mas entender, não é o que o remédio não está fazendo efeito. Pode acontecer de, às vezes, uma semana ficar mal, e aí depois outra semana vai estar melhor, e assim vai, né?
Sim, Então, às é vezes vai, assim. ainda mais mulher, né? Que tem TPM, Tem as e fases do exatamente. ciclo ali, Então, assim, ou às vezes também, poxa, você tá num momento de trabalho que aconteceu alguma coisa, ou você teve um desentendimento com alguém, sabe? Ou, de repente, aconteceu alguma coisa na faculdade. Então, assim, eu acho que esse é o grande problema. As pessoas estão ficando cada vez mais viciadas em remédios porque acham que o remédio, ele tem que tirar as frustrações e os problemas da vida. E anestesiar, né? Eu acho que essa procura por anestesiar, né? Não quero sentir, aí às vezes o paciente chega com isso, mas eu tô passando por tudo isso, eu não quero sentir. Mas a gente também tem que sentir, né? Não, Por exemplo, o luto, você vai ter que vivenciar aquele luto para você conseguir elaborar e conseguir seguir em frente. Não dá para tomar um remédio para te anestesiar para que você não vivencie aquilo. Assim como um divórcio, ou demissão, né? Assim como tudo na vida, a gente tem que vivenciar para a gente conseguir elaborar e partir para Porque o ser humano é muito complexo. Gente, isso faz parte, pelo amor de Deus. A vida da gente não é só um mar de rosas. Eu vejo adolescentes e adultos, assim, que não sabem lidar com frustração, não sabem, sabe, lidar com as dificuldades. Isso é viver. Você está vivo e isso faz parte. Infelizmente ou felizmente, a gente só aprende, a gente só amadurece passando por isso, né? Porque se é tudo mar de rosas, você não muda, né, o seu padrão. Você tá ali, você tá tudo bem, em time que tá ganhando, a gente não mexe. E também a gente vai valorizar a felicidade, né, a alegria, quando a gente também tem a tristeza, né? Não dá para ser feliz o tempo todo. Exatamente. A gente só valoriza quando a gente tem ali o contraponto. Então, é importante a gente saber, né, lidar com essas emoções. Eu acho que essa nova geração está com mais dificuldade. A gente consegue observar também ali na clínica um baixo limiar à frustração, né? Uma dificuldade muito grande de lidar com as frustrações, com regras, os limites. E hoje também, né, saiu um relatório recente que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, isso também é algo... na época da pandemia, a gente já conseguia desenhar algumas coisas, né? De ver que a quarta onda da pandemia seria os problemas, os transtornos mentais, né? Que é a ansiedade, depressão. E é o que a gente vê hoje, né? Pós-pandemia. São muitos casos, né? Muitas pessoas que exacerbaram a doença, né? No tempo que ficaram em isolamento e muitos que começaram a ter. Principalmente transtorno de ansiedade e depressão. Então, eu acho que o nosso país meio que favorece o desenvolvimento disso. A instabilidade econômica, sabe? Acho que a instabilidade econômica traz muito problema para as empresas, né? Dentro do quadro do que são os nossos impostos, do que são... e as pessoas ficam assim, meu Deus, amanhã eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que não sei o quê, eu perdi o emprego, como é que eu vou fazer? Eu tenho, não está dando meu trabalho, meu salário não está dando, o que eu posso fazer? E aí eu acho que isso gera muita essa ansiedade, porque é uma constante... insegurança, né? Sim. É uma constante insegurança. Sim. E aí tem medo, porque, nossa, eu vou perder o plano de saúde. Se eu perder o plano de saúde, eu vou pro SUS. Como é que vai ser se eu for pro SUS? O SUS é complicado, eu não vou conseguir um exame. Quer dizer, é tanta coisa que passa na cabeça, né? E ainda mais quando é a esposa e o marido, um chefe de família, seja ele a mulher ou o homem. Mas, assim, é um peso muito grande, sabe? Infelizmente, no nosso país, a gente não tem... Todo mundo fala, mas tem CLT. Tem CLT, mas CLT não é nada. No final das contas, na hora que você for demitido... E a pandemia trouxe muito essa instabilidade, né? Então, assim, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas fecharam os seus negócios. Então, trouxe realmente uma instabilidade muito grande. Isso repercute também na saúde mental, com certeza. Porque eu acho que a primeira coisa, né? A cabeça da gente não para. É o tempo inteiro ali naquele negócio e, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu filho, meu aquilo. E aí você precisa fazer ajustes. E na hora que você precisa fazer ajustes, mexe com, acho que também com não é com brio, é com ego, né? De dizer assim, putz, eu vou ter que diminuir o padrão da minha família, sabe? Então, eu sou incompetente, eu sou incapaz, eu não dou conta da minha família. Quer dizer, é tanta coisa que o próprio ser humano se cobra muito, né? Com tudo isso. Sim. E isso acaba desenvolvendo. E eu acho que isso desenvolve até câncer, né? Então, isso também é uma questão, porque, assim, pacientes que têm depressão, né? Pacientes que têm algum transtorno mental... até paciente com esquizofrenia, estava lendo um estudo que tem maior probabilidade de ter câncer também. Então, porque geralmente, né, a pessoa que tem um transtorno mental, muitas deixam de cuidar da saúde, né, como um todo. Então,
pode ter uma síndrome metabólica associada, uma piora ali da alimentação, sedentarismo. Então, isso propicia. Olha. Né? Então, também é muito importante. Por isso que é importante cuidar dessa base, né? Que é a alimentação saudável, é cuidar do sono, né? É fazer atividade física regular, é o gerenciamento do estresse. Tudo isso Nossa, como tá é difícil. medicina do estilo de vida. Tá difícil viver, hein? Meu Tá. Deus, tá cada vez mais difícil viver. Acho que antigamente as pessoas não tinham todas essas preocupações que a gente tem hoje. E Não. acaba que a gente tem que... Aí eu falo, é mais uma coisa pra gente se preocupar, né? É mais uma coisa pra gente pensar, é mais uma coisa pra gente botar em foco. Sim. E aí acaba que não dá conta de tudo e alguma coisa vai escorregar ali, alguma coisa vai... E acaba sendo isso, acaba sendo a saúde, acaba sendo o bem-estar, Exatamente. né? Porque é onde a gente menos pensa. E é onde a gente deveria priorizar, porque sem isso, sem saúde mental, como eu falei, sem saúde mental não há saúde. Eu acho que isso a gente precisa, essa mensagem talvez que eu queira passar, porque hoje, depois da pandemia, se fala mais, né, de saúde mental, mas ainda tem muita informação equivocada. Então, é importante trazer isso, qual que é a importância do tratamento psiquiátrico? É o paciente ter uma vida funcional, é trabalhar, é estudar, é ter o contato com a sua família, dos relacionamentos. Tomando remédio, às vezes, sim. Às vezes, não, né? Às vezes, fazendo um tratamento psicológico. Mas é necessário pensar nisso, né? Não falar, não vou fazer o tratamento, deixa para lá, e aí perde o emprego, não consegue mais se inserir no mercado de trabalho, se afasta da família, perde o relacionamento. Aí vem os índices de suicídio, né? Exatamente. Exatamente. Os índices de suicídio estão mais ligados à depressão e menos à ansiedade? Mais a depressão, sim. Que é muito grave, né? E, assim, é muito silenciosa também. Justamente porque, às vezes, não está atento aos sinais. Hoje, por exemplo, eu concordo com você, porque hoje, por exemplo, eu acho que o meu problema de depressão, apesar de eu só ter enxergado ele com a morte da TT, às vezes eu acho que eu já tinha isso desde jovem. Porque é uma coisa ruim que a gente sente aqui assim. É sempre um bolo enrolado assim, sabe? Você sabe, né? Você não tem, mas você sabe que você escuta isso o tempo inteiro. E eu senti isso minha vida inteira. Só que assim, minha família não imaginava, né? Meu pai, minha mãe. Imagina, eu tenho 50 anos hoje, 35 anos atrás, imagina, nunca. E se eu falasse pra minha mãe que eu achava que eu queria um psiquiatra, pronto, tá louca, entendeu? Porque o que aconteceu? Tá achando que tá doida? Porque naquela época se pensava psiquiatra dessa forma. Mas aí eu me acostumei a sentir isso. Eu me acostumei a estar sempre sentindo isso. Então eu pensava, então isso é uma coisa normal para mim. Mas no final das contas, eu nunca fui de ter muitos amigos. Eu nunca fui de me socializar muito. Sabe? Eu gostava muito de estudar, então, onde eu me sentia melhor, onde eu mais gostava, era estudando. E ali eu estudava horas e horas e horas e horas. Eu tinha picos de momentos, de fases, assim, do ano, vamos dizer, que eu gostava de sair mais. Mas, por exemplo, a minha irmã era super baladeira. E nunca foi meu perfil. Mas também nunca foi meu perfil estar com muita gente. Eu não gosto, sabe? E aí, às vezes, eu paro para me analisar nisso. Falei, gente, até que ponto isso é uma coisa minha de personalidade? Ou não era algum tipo de depressão que eu já tinha desde jovem e eu não sabia? Sabe? No final das contas, virou um comportamento e eu não sou hoje uma pessoa de ter tantos amigos e muita gente perto de mim. Momentos, sim. Sempre não. E aí, às vezes, a gente se confunde. Eu me basto ou eu me acostumei ao isolamento? Sabe? É tão complicado isso, né? De você até para eu mesmo me analisar, eu falo, nossa, sou muito complicada. Chega, eu tenho outras coisas para resolver agora, não tá dando. Esse assunto eu não vou resolver agora. E eu meio que deixo de lado. Sim, mas para a gente concluir aqui, queria a sua opinião, uma pergunta. Para ter saúde, o que não pode? Não pode ter uma alimentação ruim, não pode ser sedentário, né? Eu acho que são pontos principais aí, né? Que assim, no meu plano terapêutico para meus pacientes, eu sempre coloco, além da medicação quando ela é indicada, fazer atividade física, cuidar da alimentação, beber água, né? Cuidar do sono, conexões sociais, né? Cuidar dessa parte de lazer.
tudo isso faz parte para a gente ter uma saúde melhor. Então, isso é muito importante. É o básico. Não tem jeito de descuidar. No final das contas, a gente a saúde não é mais só o que a gente achava que era só comer ou só tomar remédio, Não, né? não. Não era simplesmente mais só o seu corpo está funcionando direito. E não né? é ausência de doença, né? Que nem a definição de saúde pela OMS não é ausência de doença, é o bem-estar físico, psíquico e social. Que é muito difícil da gente alcançar tudo isso, mas que a gente precisa também buscar fazer um pouquinho cada dia, né? Não que você tenha que se exercitar super, fazer um monte de coisa, mas se você conseguir, por exemplo, incluir uma fruta, 2 no dia, comer mais salada, né? Se movimentar mais, nem que ande a pé, né? Vá para o trabalho a pé, desça um ponto antes. Conseguir incluir, né? Se movimentar mais já tem um benefício. Então, assim, são pequenas coisas que eu costumo adaptar para cada paciente. Pra gente ver o que a gente consegue melhorar. Eu tô nessa, porque eu tô com academia, mas assim, eu ainda não consegui linkar os meus horários, organizar meus horários com a loja. O que eu resolvi? Eu vou a pé pra loja. Eu moro na Cardoso, só que eu moro lá perto, perdão, na esquina com a Homem de Melo. Então, são 4 quarteirões. Na ida, são 4 subidas. Então, já é um exercício e Entendeu? tanto. Exatamente. Então, eu falei assim, cara, eu vou e eu volto. A subida na ida é melhor do que na vinda. Né? Porque a gente já tá mais cansado, então mais cansado já é descida. Então, pra mim, tá bom. E eu falo, cara, pelo menos eu tô fazendo alguma coisa. Sim, está. E é isso, é melhor começar com um pouco, mais começar do que não começar. Então, é isso, você conseguiu colocar isso na sua rotina e já tem o seu benefício. Exatamente. Né? Você está movimentando seu corpo. Exatamente. Até a hora que eu consegui encaixar tudo e eu consegui voltar para academia. Que sempre foi um hobby. Isso foi um problema para mim. A academia sempre foi um hobby para mim. Eu amava. Era o meu momento em que eu falava assim: ninguém me enche o saco, é só meu. E engraçado, as pessoas vão para academia para socializar. Eu nunca fui para academia para socializar. E as pessoas que não conversavam comigo, eu ficava com raiva, porque atrapalhava meu treino. Sim. Então, assim, depois da pandemia, meu Deus, para eu ir para academia virou um martírio. Eu falo. Por que isso? Como que a minha cabeça mudou tão... Aí eu começo, será que é porque eu tô ficando mais velha? Será que é a idade? Será que é porque eu cansei? Mas aí eu falo, cara, não interessa por que é. O que interessa é que não dá pra ficar assim. E é o hábito também, né? Formação do hábito. Porque quando você já tá ali adaptado, é muito mais fácil você continuar. Exatamente. Agora, quando você tem uma pausa, né? Que foi o que aconteceu na pandemia, muita gente parou. E aí, esse recomeço é difícil, voltar, né? Como que eu vou voltar? Mas e agora? Porque daí já não tem mais aquele espaço na sua agenda para aquilo. Aí você vai ter que criar aquele espaço para se exercitar. Então, assim, é começar com pouco. Começar com pequenos passos, é o que eu falo para meus pacientes. Começa uma vez na semana, se comprometa uma vez na semana, mas tenha flexibilidade ali na agenda. Para falar, mas se não der na segunda, na quarta eu consigo. Pelo menos meia horinha. Daí já começa... devagar, mas com um compromisso. Aí, aos poucos, você vai aumentando. Quando fizer aquele hábito de um dia, aí você passa para 2. E aí você vai progredindo aos poucos. Às vezes, e os pets ajudam nisso também, né? Nem que ajudam seja para passear. Muito, passear, vou descer muito. com ela 3, eu desço só uma, então vou descer 2, vou descer 3. Sei lá, né? Alguma forma, porque eles vão caminhar, você também vai. E ajuda, acho que ajuda eles também muito, porque eles precisam, né? Passear, os cachorrinhos precisam. Exatamente. E ajuda também a gente, né? Então, é muito importante ter contato com a natureza, né? Sair, fazer um passeio, mesmo que, assim, consiga 5 minutos, consiga andar nas árvores, ali no meio das árvores, já muda muito. A gente vê que o espaço verde, espaço azul, para quem mora perto do mar, ajuda muito a saúde. Eu já postei algumas coisas na Vegan falando sobre os benefícios do sal do mar, do som do mar, da areia. Muito. Né? Eu já coloco algumas vezes algumas coisas assim de bem-estar, que é um dos nossos pilares, né? Então, isso é muito importante. Mas você que está aqui com a gente ainda, acredito que se você tá, é porque você está curtindo. Já deixou o like? Então, olha só, compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que muitas pessoas podem se beneficiar. E hoje a gente vai ficando por aqui e eu vou dar um spoiler para vocês sobre o nosso próximo episódio. Veganismo e proteína pode? Espero vocês até lá e um beijo.